Shabbat Shalom aos irmãos que estão nos assistindo. Shabbat de paz, de muitas bênçãos. Nós vamos começar agora, nesse momento, o nosso momento de estudo da tarde. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos 8:6. Romanos, capítulo 8, versículo 6. Decidem, meus irmãos. Romanos, capítulo 8, versículo 6, vai dizer assim: que a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Dentro da tradição judaica, existe o conceito de Yetzer Hatov, Yetzer Hara. Yetzer Hatov, inclinação para o bem, Yetzer Hara, inclinação para o mal. Uma parte de nós deseja fazer aquilo que é certo, aquilo que o Eterno nos ordena, enquanto que, ao mesmo tempo, nós temos desejo dentro de nós de pecar, de transgredir, de desobedecermos, de seguirmos os nossos próprios instintos, os nossos impulsos. Então, Romanos 8, versículo 6, vai trazer o conceito de inclinação da carne, inclinação do espírito, e vai haver aqui uma associação. Um é associado à morte, outro é associado à vida e paz. Um vai nos conduzir à destruição, outro vai nos conduzir a uma vida de prosperidade, uma vida na presença do Eterno. Existe algo de interessante falando sobre prosperidade. Dentro do Pirkei Avot nós temos, a seguinte pergunta: quem é o rico, né? O rico é aquele que se contenta com o que tem. É um conceito judaico bem interessante nós pensarmos. Mas a inclinação do espírito, ela vai trazer vida. Eu vou estar fazendo aqui uma leitura para nós meditarmos um pouco sobre isso, né? O que seria ser carnalmente inclinado, né? Ou a inclinação da carne. O sentido é que seguir as inclinações da carne ou as corrompidas propensões da nossa natureza
ou seja, aquilo que já está dentro de nós, mas que está corrompido, leva à condenação e à morte. A expressão, obviamente, ela não poderia estar escrita, né, que a inclinação para a carne, ela pode levar ao desgaste, pode levar à angústia, ao sofrimento, mas aqui existe uma forma de expressar, né, o quão ruim que não se optou por fazer nenhum uso desses termos. Se optou por fazer um uso bem forte, bem claro, leva à morte. Aquilo que, né, o Eterno não nos ordenou a fazer, leva à morte. Então, a expressão usada aqui, ela é de elevada força. E aí, se leva à morte, leva à miséria, certo? Leva à angústia. Tudo isso são coisas que a gente consegue destacar junto com a morte, né? A morte seria o destino final. Existe desgosto, condenação em cada ato. E o propósito de ser totalmente dedicado às paixões corrompidas. Viver na inclinação da carne, viver voltado para as coisas profanas. Então, a única tendência é a condenação e o desespero. E aí nós temos também a expressão inclinação do espírito é vida e paz. Mas a gente sabe que cumprir as mitzvot do Eterno, né, às vezes nos coloca em situações de esforço, que a gente demanda esforço da gente. Então, novamente, aqui está se fazendo uma ênfase, está tentando se destacar, está tentando nos chamar a atenção para o destino final que cada coisa tem. Então, ser espiritualmente inclinado, a inclinação do espírito, né, é tornar viver Torá o nosso objetivo, o objetivo da nossa mente, o fim, o alvo das nossas ações, para cultivar aquilo que é do Espírito do Eterno, para submeter à sua influência. Ser espiritualmente inclinado é buscar os sentimentos e os entendimentos que o Ruach HaKodesh produz e seguir seus direcionamentos. Então, nesse shiur de hoje, nós vamos abordar um pouco sobre o que nós estamos fazendo, as direções que nós estamos tomando, como que nós podemos olhar, né, para as nossas vidas e entender assim, isso é da carne, isso é do espírito, isso aí é de Serhará, isso aí é de Serhatov. E aí nós temos um conceito que nós abordamos muito em Pessa, na época de Pessa, que é o conceito do fermento. Aquilo que nós chamamos de Hametz, aquilo que nós nos abstemos de ter nas nossas casas, aquilo que a gente se abstém de comer, aquilo que é proibido. Pensa. Som.
Hametz muitas das vezes é traduzido como fermento dentro da Bíblia em português, embora Hametz seja melhor compreendido como uma massa que você deixou ela descansar, né, por um tempo maior do que 18 minutos, segundo a Halakha, seria, né, você deixar a massa ali descansar para poder depois assar ela. Isso é Hametz. Tudo que você deixa descansar, a matzá, ela vem nos lembrar da pressa com que nós saímos do Egito, né? Não havia tempo para poder se preparar os pães, os bolos, então você fazia o pão sem descansar, você comia aquele pão que não era crescido, aquela massa que não era crescida. Mas hametz em si seria qualquer massa, não necessariamente fermento, qualquer massa que você deixou ficar descansando antes de assar. E a ideia de hametz, né, no sentido mais espiritual, vai falar de orgulho, né, de você olhar para si e se valorizar mais do que você deveria, de você olhar para si e você apagar, né, os seus defeitos, você se inflar. Então, a gente, na massa que cresce, deixa crescer, ela pode pesar a mesma coisa que a outra que não tem um fermento, que não foi deixada crescer. Mas uma vai ficar maior, vai parecer que tem mais, a outra não vai parecer que tem mais. Então, esse orgulho, ele infla e ele dá a aparência de que ali tem muita coisa, né? Ali está preenchido, enquanto na verdade não está. Ali existe um vazio, né? E dentro da Torá existe um versículo que vai tratar acerca da forma como a gente enxerga aquilo que a gente faz, né? De se ficar atribuindo a si mesmo o mérito por fazer as coisas que nós fazemos. Esse versículo ele está em Devarim 8. São dois versículos, Devarim 8, 17 e 18. Eu vou estar lendo aqui conforme a tradução que eu tenho. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê, né? De onde vem a nossa força? De onde vem aquilo que nós conseguimos conquistar, aquilo que nós avançamos, prosperamos na nossa vida? De onde vem? Será que vem, né, da nossa capacidade elevada de poder vencer os obstáculos? Será que vem da inteligência natural que nós temos, né? Da nossa boa vontade, nosso bom desejo? Será que tudo o que nós temos dentro de nós é suficiente para poder nós dizermos que isso foi feito porque eu sou capaz ou porque eu sou merecedor, então eu consegui? A própria Torá ela vai responder que não, né? Não é a força do seu braço, não é a sua capacidade. Então a gente recebe muitas bênçãos do Eterno, a gente vê coisas boas acontecendo na nossa vida, e a tendência, conforme a gente vai aprendendo no mundo, a gente olha para o mundo e às vezes absorve, é de dizer que nós temos mérito por aquilo, né? Então, o povo de Israel poderia vencer um exército, uma nação, né? Quantas nações que o povo de Israel não venceu? E dizer para si que
era um povo, né, hábil na batalha, um povo preparado, um povo treinado, né? Um povo forte, um povo guerreiro. E, no entanto, não era isso que acontecia. Todas as guerras do povo de Israel eram vencidas porque o Eterno estava no meio, né? Porque o Eterno ele estava à frente. Então, a gente tem, né? Cada um tem alguma coisa que fez. Às vezes, a gente está constantemente fazendo alguma coisa, ou é alguma coisa que a gente já fez, que a gente se orgulha muito, né? Que a gente gosta, né, de ficar colocando na nossa conta. Mas, no entanto, essa vontade de ficar sempre se atribuindo, né, aquela vitória, de estar sempre se engrandecendo, é uma vontade que vai nos levar a tirar o eterno das nossas vidas, né? A gente vai, o eterno está ali, mas a gente quer, na verdade, que o eterno faça e a gente ganhe, a gente seja aquele que vai ganhar os aplausos, o reconhecimento. Então, quando chega essa época de Pêssar, nós falamos um pouco sobre o Hametz, sobre essa ideia do orgulho, daquilo que parece que tem, né, que está preenchido, que é cheio, que é grande, mas na verdade não é. No seu interior está sem nada, está vazio. Então nós nos confrontamos com a seguinte ideia: nós devemos buscar os nossos interesses, devemos buscar nos engrandecer, ou nós devemos buscar nos consagrar ao Eterno, né? Consagrar ao Eterno é algo que nos leva para a direção daquilo que é do Espírito. E nós temos um versículo que vai tratar sobre a associação que é verdadeira entre ser bem-sucedido e aquilo que acontece nas nossas vidas, que é o seguinte. Aliás, ser bem-sucedido e aquilo que a gente faz, que é Provérbios 16, 3, diz o seguinte, né? Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos, né? Então, o que eu faço não é para mim, não é para eu reconhecer, para que as pessoas olhem para mim, não é para que as pessoas apontem, me aplaudam, né? Mas tem que ser para que o Eterno ele receba o mérito devido. Ele deu a força, ele deu a capacidade, então ele deve se entregar tudo nas mãos do Eterno. Eu não acredito que os irmãos, assim como eu, tenham encontrado respaldo para uma busca, né, para se dedicar totalmente ao Eterno, no Salmo 27:4, que é bem Salmo 27, versículo 4, é um versículo bem conhecido. Ele fala muito sobre consagração e, embora não esteja totalmente explícito, ele traz alguns conceitos interessantes sobre o que é a verdadeira consagração. Salmos 27, versículo 4, diz assim: Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor
e meditar no seu templo, né? Esse é um pedido que Davi faz, estar na casa do Eterno todos os dias da sua vida, contemplar a beleza do Eterno e meditar no seu templo, né? Poder morar na casa do Eterno. Esse versículo ele nos dá muito respaldo, é um versículo que você repete na sua cabeça para você estar sempre fazendo aquilo que você não quer, mas que é certo, né? É buscar colocar como prioridade aquilo que é de Deus. Você saber que a sua vontade deve ser essa, né? Poder estar sempre com o Eterno, sempre na presença do Eterno. E assim você vai se blindando dos pensamentos que vêm para poder te afastar, para poder te distanciar de Deus. Eu vou estar aqui lendo um comentário que uma vez eu escrevi acerca desse versículo. A parte que diz todos os dias da minha vida deve ser entendida de que forma, né? Porque David, ele pede, né, que ele esteja morando na casa do Eterno todos os dias da vida dele. Isso é no sentido literal, isso é no sentido... ele realmente morou na casa do Eterno, né? Ele pediu ao Eterno, o Eterno foi e permitiu a ele morar no templo. Ele se consagrou de forma absoluta para o templo, né? Como um holocausto, né? Ou ele tinha momentos que ele ia no templo, tinha momentos que ele não ia, mas sempre que ele podia, ele estava no templo. Então, o que seria o entendimento de todos os dias da minha vida, né? Todos os dias da minha vida estar na casa do Eterno, né? Poder morar na casa do Eterno. Seria a ideia de constantemente, até o fim. Embora envolvido com outras coisas, né, das nossas vidas, e que ainda existam outros pontos de interesse para nós, né, nesse mundo, né? No caso, o rei Davi, ele ainda assim sentia que habitar no templo de Deus e se ocupar com os seus serviços sagrados era uma felicidade incomparável, né, na terra. Um preparatório para uma residência eterna. Para ele, o serviço a Deus na terra não era penoso, não era algo sofrido. Nem esperava ele que fosse ficar cansado de louvar ao Eterno. Então, constantemente, né, todos os dias da minha vida, é essa ideia de que não precisa de pausa, né? A gente tem os intervalos, mas um dia não vai ter, porque de fato isso é o sentido, é a essência daquilo que nós devemos viver, né? É servir ao Eterno. Como um homem poderia estar preparado para o céu, né, para o mundo vindouro, o Olam Rabá, aqui eu falei céu, mas eu quis dizer Olam Rabá, mundo vindouro. Alguém que achasse cansativo, tedioso, né, estar adorando a Deus na terra, né? Então, se você acha que a gente já estamos já adorando muito, já estamos já orando muito, já estamos já nos consagrando muito. Então, será que você tem a noção de que no mundo vindouro você vai se consagrar muito mais, você vai orar muito mais, você vai estar muito mais próximo da presença do Eterno? Então, todos os dias da minha vida, né, essa é a ideia de você entender que não precisaria de pausa, né? A minha vontade seria poder anular tudo aquilo que me distancia e ficar só com o serviço a Deus,
Essa é a minha vontade. Existe um comentário de um rabino, David Kimhi, que ele diz o seguinte: isso é uma outra leitura do que o rei David estava querendo dizer, né? O rei David pediu por uma trégua das guerras. Muito embora ele tivesse fé que Deus o salvaria de todo mal, mesmo assim seu coração estava conturbado pelas guerras. E ele estava ocupado com suas necessidades físicas e não tinha tempo livre para se ocupar com suas necessidades espirituais. E ele pede a Deus para habitar na casa do Senhor, né? Então, a ideia do rabino David Kimhi é que o rei David ele estava farto, né, de tantas guerras, de tanto envolvimento com coisas materiais. Ele estava farto de não ter tempo para poder se dedicar àquilo que ele realmente queria. Então, a forma dele expressar o quão isso já o frustrava, já o deixava, já o fazia sentir mal, né, é pedir a Deus que ele pudesse estar todos os dias na casa do Eterno. Então, a gente, quando está passando por situações que a gente é muito cobrado, muito exigido, né? Eu tive momentos em que acordava e ia para o computador, dormia no computador, tendo que fazer as coisas e no dia seguinte a mesma coisa, para poder... Todos nós temos isso, né? Isso não é algo particular de mim, eu só estou falando porque para os irmãos meditarem acerca desses momentos. Mas fazendo coisas da faculdade, toda semana, né, a gente fica nessa correria para poder se preparar para o Shabat. E quando a gente vê, tem alguma coisa ali que a gente gostaria de ter mais tempo para poder ter feito, né, e a gente não conseguiu. Então isso é algo que nos frustra, né? O nosso desejo não é esse, não é de que toda semana a gente deixe de fazer alguma coisa que a gente gostaria, né, de já estar pronta para o Shabat. Às vezes a paraxá chega e a gente está estudando, mas a gente não conseguiu estudar por completo. Aí, semana seguinte, né, às vezes se repete a mesma situação. Então, Rabino David Kimhi, ele destaca que David ele queria que o Eterno acabasse com isso, com todas as situações, problemas que se levantavam, que consumiam o tempo dele, né? Ele queria que o Eterno ele intervisse com essas distrações, tirasse isso da vida dele. E existe também um outro rabino que ele vai trazer uma ideia interessante, que nós temos discussões dentro da tradição judaica se a pessoa ela deve se dedicar totalmente ao estudo de Torá ou se ela deve também separar um tempo para poder trabalhar, para poder se sustentar. Então, eu vou estar lendo aqui uma colocação que é feita acerca desses versículos do Rabino David Golink. Ele diz o seguinte: isso é certamente uma discussão que aparece em vários lugares na literatura rabínica. Nessas fontes existem tensão entre o estudo da Torá e uma profissão, ou entre o estudo da Torá e a ação, né? Então existe a vontade de ficar estudando Torá, e você precisa saber quanto que você estuda, quanto que você trabalha, quanto que você estuda, quanto que você coloca em prática. Assim, por exemplo, nós aprendemos em Brachot 35b
Rabi Ismael diz que nós devemos combinar o estudo de Torá com a profissão. Então aqui nós temos a abordagem de que as duas coisas precisam caminhar juntas. O desejo de se dedicar apenas ao Eterno, ao serviço, ao estudo de Torá, ele é bom que exista, mas enquanto nós estamos nesse mundo, as duas coisas elas acabam caminhando melhor quando elas andam juntas. E aí, Brachot 35b, Rabi Ismael diz que nós devemos combinar o estudo de Torá com a profissão. O Rabino Hirsch, um outro rabino mais contemporâneo, diz que o Salmo não quer dizer que nós devemos verdadeiramente habitar na casa de Deus todos os dias das nossas vidas. E aí ele coloca o seguinte: até mesmo os Kohanim, os sacerdotes, não ficavam no templo permanentemente. Então, essa expressão, portanto, vem para dizer que se nós nos santificarmos, né, as nossas vidas, então cada lugar se torna uma Beit Hashem, uma casa do Senhor, né? Hoje, então, nós estamos falando um pouco sobre consagração, sobre consagração versus buscar seus próprios interesses, né? E caminhar segundo aquilo que você acha, entende que é melhor para você, ou você depositar sua confiança no Eterno. Sobre você querer atribuir a si os méritos das coisas que você faz e não reconhecer que quem faz tudo, na verdade, é o Eterno. Nós, como congregação, nós temos o dever de estarmos, né, em harmonia uns com os outros, de estarmos sendo apoio uns para os outros. E aí nós vamos ter dentro de nós a vontade de a inclinação, o Yetzer Hará e Yetzer Hatov, a vontade de realmente estar em harmonia e de estar convivendo bem com todos, e também a vontade de nos distanciarmos, né? Aquilo que a gente não gosta, a gente não quer perto. Aquilo que nos incomoda, a gente não quer que esteja presente nas nossas vidas. E como congregação, a gente precisa saber que as escolhas que a gente toma, né, elas têm resultados para nós, particularmente, mas têm resultados também para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, se eu buscar os meus interesses, se eu buscar, né, me enaltecer, né, alguém pode estar sofrendo com isso, ainda que eu ache que não, né? Alguém pode estar sofrendo com as consequências dessa atitude que é uma inclinação para o mal, uma inclinação do Yetzer Hará, né? A inclinação para o mal, a inclinação para a carne, ela é a morte, né? Essa ênfase de dizer que ela nem conduz, ela nem, em última análise, ela vai levar à morte, essa ênfase de dizer que ao invés de dizer, né, de outras formas, é para poder trazer, né, à mente que precisa haver uma clareza na forma como a gente enxerga as coisas, né? Você agir conforme os seus próprios interesses, você ser egoísta, de você buscar o seu próprio bem em detrimento, às vezes, do que nós temos em comum, traz morte, embora a gente não queira que isso seja que isso venha a acontecer. Quando a gente age conforme a inclinação do mal e etc., isso traz morte, isso é morte. Quando a gente age conforme a inclinação do espírito, aí nós vamos encontrar vida, nós vamos encontrar harmonia,
nós vamos encontrar Shalom, né? Então, na congregação que nós temos aqui, a Beit Miklat, nós temos costume de ficar aqui o Shabat inteiro, né? Nós começamos na Shacharit, ficamos até a Havdalah. A gente tem a reza, a gente tem a Parashá, a gente tem o Shiur, mas a gente tem também os tempos livres, né? Às vezes tem pessoas que têm mais tempos livres que outros, né? Mas a gente tem os tempos de intervalo, e que é para a gente fazer bom uso deles, né? Então, enquanto nós estamos no intervalo, tomando café, a gente está dando uma pausa do estudo da Torá, a gente está dando uma pausa, né, da mensagem que a gente tem aqui em conjunto, como um só corpo, mas ali fora é para continuar tendo, continuar falando sobre Torá, continuar falando, né, sobre aquilo que vai trazer o bem-estar da congregação. Às vezes a gente vem com uma ideia, né, de pesar para o lado que a gente acha que é aquilo que vai trazer a lição, vai resolver o problema. Eu me refiro à questão de formas de resolver problemas que nós temos, né? Formas que nós podemos tentar resolver um problema calculando a maneira certa, a maneira mais eficiente, aquela que a gente vai ter menos esforço, menos desgaste, menos desentendimento, e a gente vai chegar onde a gente precisa. E a gente tem as maneiras que elas vão nos trazer desgaste, vão nos trazer sofrimento, e aí, no final das contas, você pode conseguir resolver o problema, como você pode resolver e criar outro, né? Então, quando nos dá a vontade de querer dar uma lição, né, isso é não é que a gente está querendo realmente ensinar alguma coisa. Dar uma lição é você querer pesar a mão em cima daquela pessoa, né? O juízo em cima daquela pessoa. É você querer com que ela se arrependa de tal forma que, né, ela vai ficar ou ela muda ou, né, isso vai se resolver por bem ou por mal, né? Essa forma de tentar resolver as situações dos problemas que nós temos, normalmente é uma forma que traz outros problemas. Resolve um, né? Você apaga um fogo e o fogo se alastra, né? Ficar transferindo fogo de um lugar para o outro. A maneira melhor que nós temos de resolver os nossos problemas é de olhar para a Torá, o que a Torá fala, olhar para o Taná, olhar para a Brit Hadashá, é de tentar mostrar para o irmão o que ele está fazendo de errado. Então, eu, né, enxergo as coisas de uma forma. O meu irmão enxerga as coisas de outra forma. Aquilo que eu consigo enxergar, o meu irmão pode não conseguir enxergar. Por quê? Eu tenho experiências diferentes, eu tenho necessidades diferentes. Então, tem pessoas que têm necessidade maior para ter organização, tem pessoas que têm menos necessidade para isso, né? Tem pessoas que não se incomodam. E aí, como que essas pessoas elas se entendem para poder uma não ficar criando problema para o outro, né? Porque
você vai ter uma pessoa que vai organizar, vai tentar sempre organizar, outra pessoa ela não vai tentar organizar. Aí, normalmente, a que fica tentando organizar reclama da que não organiza, a que não organiza reclama da outra porque não sabe respeitar o espaço, né? Isso às vezes acontece. Então, a pessoa ela quer ter a liberdade para poder fazer as coisas, né, na sinagoga. Então, eu quero ter a liberdade de poder pegar meu copo, deixar ele em cima da mesa e depois eu vou lá, pego ele de novo e bebo de novo. Então, eu quero ter a liberdade de não precisar ficar jogando copo e pegando um outro novo. E, ao mesmo tempo, né, a gente vê que, enquanto um está tentando fazer isso, tem outras pessoas que pegam um copo, aí deixa ali para poder usar mais tarde, esquece que o copo é seu, né, e aí o copo fica ali, né? Isso é um exemplo comum que a gente tem aqui, sempre teve, né? Desde quando a gente tem copo descartável, a gente tem esse problema. Então, como que se resolve esse tipo de situação? Será que eu faço a outra pessoa, né, ela aprender por bem ou por mal, ou eu posso tentar trazer a consciência dela, né, a questão. Então, eu posso dizer para ela, né, que enquanto tem gente que está conversando, tem gente que está organizando a bagunça. Então, tem gente que não está conseguindo aproveitar, né, porque tem que ficar limpando a sujeira dos outros. Então, isso é uma forma de tentar corrigir o problema. É simplesmente dizer para ela, né, deixar o copo ali, né, acarreta nisso, né, gera esse tipo de situação que a gente não quer. A gente não quer ninguém se esforçando, né, perdendo paraxá, perdendo shiur, perdendo serviço para poder fazer, para poder ficar limpando, organizando no Shabat. Nesse tipo de situação, depois que a gente tenta trazer a consciência, existe a nossa necessidade de se defender, né? Eu estou usando esse exemplo, mas não quer dizer que eu queria falar sobre ele especificamente, não. Esse exemplo é um exemplo que não era para ser um problema muito grande. É por isso que eu estou usando ele. Então, é mais fácil manter as coisas da forma como elas já estão, do que você construir um novo hábito. É normal que a pessoa que faz aquilo, que está sendo pressionada para poder mudar, ela vai se defender, justificar aquilo que ela está fazendo, né? Ela vai tentar fugir dessa situação, né, dizendo que não é ela que normalmente deixa os copos largados, quem deixa os copos largados são outras pessoas, né? Ou às vezes ela só deixou uma vez, né? Então isso não se repete com tanta frequência, né? Isso é uma forma de você ficar se defendendo, de você não enxergar o problema real da situação. Então, a gente não está preocupado em ficar em cima de quem deixa o copo descartável sempre. A única questão é tentar manter as coisas organizadas, é só isso. Não precisa ser uma questão particular com alguém. Então, independente de quem seja, independente de quem faz mais, independente de quem vem mais à sinagoga, e aí também, consequentemente, vai estar repetindo mais o problema, né? Porque às vezes a pessoa também não faz isso porque ela não está sempre na sinagoga.
Então ela faz de vez em quando por conta disso. Mas, independente disso, né, a única necessidade que existe é a necessidade de deixar tudo melhor, mais organizado, não ficar colocando, não ficar atarefando ninguém. Nós, o Rosh Mordechai, né, quando ele veio aqui, ele falou sobre outras questões, e a gente, eu cheguei a conversar um pouco sobre ele, que embora a gente tente explicar isso, né, que não é algo, não é para criar problema com ninguém. A gente não está dizendo que, que o irmão é desorganizado, né? Embora a gente tente explicar isso, né, que não é, cisma, né, não é panelinha, não é isso. Acontece que quando a gente explica, normalmente a pessoa ouve e transfere aquilo para outra pessoa. Então não está falando de mim, está falando do meu irmão. Ela ouve, ela consegue entender tudo o que está sendo falado, mas ao invés dela pegar aquela palavra para si, ela se isenta e pensa logo, está falando de tal pessoa, né? Então, o problema está com tal pessoa, não está comigo. Isso, meus irmãos, é o tipo de postura que nós temos quando nós seguimos o Yetzer Hará. O Yetzer Hará, ele não está buscando os interesses de Deus, os interesses do bem-estar da comunidade. Ele está buscando o seu próprio interesse. Ele quer poder dizer, né, é a minha capacidade, é a minha força, quer ter um motivo para se orgulhar, para poder se sentir maior do que é. Então, meus irmãos, isso é um problema, né? O problema de você resolver por que que às vezes não resolve uma coisa simples? Porque, na verdade, aquilo é simples, mas existe algo mais embaixo, né, que é o problema da inclinação para o mal das pessoas que não conseguem olhar as coisas além, de trazer a noção de que precisamos nos consagrar, precisamos olhar para o eterno. Então, esse é um problema basal que não está bem resolvido, né? Então, precisamos resolver esse problema. O que nós buscamos fazer aqui durante o Shabat? Nós buscamos ao Eterno, servir ao Eterno, consagrar as nossas vidas a Deus. Então, todo Shabat é um momento de você refletir sobre como você está levando sua vida e a sua missão é sair daqui melhor do que você chegou, né? E na semana seguinte a mesma coisa. Você vai chegar de um jeito e você vai sair de outro. A gente espera em Deus que seja assim. Então, nós precisamos olhar para isso, né? Querer, desejar do nosso coração consagrar as nossas vidas a Deus, né? O que a gente faz e não ficar olhando para os nossos próprios interesses. Nós vamos então